Olá, meu querido amigo, estamos no ar novamente com o nosso Direito e Justiça. É sempre uma grande alegria estar com vocês e levar esse conhecimento tão específico e tão grandioso para os lares de vocês, para as empresas, para as escolas, para as universidades, enfim, todos os lugares nos quais a gente possa estar. E como sempre, eu tenho a honra de trazer uma grande entrevistada nesse dia que vai realmente marcar a presença dela de forma significativa e com aquela alegria, com aquele brilho, com aquele olhar que ela tem para o direito eleitoral. Inclusive, gente, além de linda, ela é uma excelente advogada. E não só excelente, mas uma das melhores advogadas do país na área do direito eleitoral. E eu tenho uma alegria, uma satisfação tão grande de tê-la aqui comigo hoje, que vocês não têm ideia. Mas eu não vou dizer ainda quem ela é e quem é que está aqui, porque eu gosto de fazer com que você fique curioso e permaneça conosco, nos aguardando para que a gente depois dos comerciais volte aqui nesse papo gostoso que nós teremos com ela hoje. Além dessa pessoa incrível que está aqui, nós teremos também os nossos comentários do Ney Daniel, que é aquela pessoa gentilíssima, sempre agradável, que traz sempre a novidade da semana, do mundo jurídico, o que anda acontecendo nos nossos tribunais, com a nossa legislação, para te aproximar cada vez mais aí daquele direito que você tanto precisa conhecer. Temos também o Matheus Etiro de Castro com a coluna de economia, a economia no Brasil e no mundo, para você saber também um pouco mais dessa área e o quanto ela vai impactar aí no seu bolso, e a gente precisa cada vez mais saber disso, não é verdade? E também a coluna de direito imobiliário, que também te aproxima aí do seu direito relativo à propriedade, ao imóvel, aquele ponto que às vezes você tem de dúvida, né, relacionado a essa área tão importante, que bem ou mal faz parte aí do seu dia a dia de forma inequívoca. Bom, gente, o programa está repleto de atrações, de informação de qualidade, e com certeza você vai sair daqui hoje sabendo muito a respeito aí daquilo que a gente vai falar, em especial daquilo que a nossa convidada vai falar aqui, vai explicar e vai ensinar para nós hoje, tá certo? Mas antes da gente começar, eu vou chamar aí o nosso patrocinador. Vamos lá? A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Bom, meu querido amigo, como eu prometi para vocês, estamos aqui hoje, então, com a entrevistada especial da semana, que é a minha querida amiga Emma Roberta Palu Bueno. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, doutora Débora. Eu agradeço muitíssimo pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui ao seu lado, não só porque somos amigas, mas muito mais porque admiro muito o seu trabalho como advogada, agora como jornalista, apresentadora, acompanho aqui o programa. Então, para mim, estar aqui hoje falando sobre o tema que nós vamos falar é verdadeiramente uma satisfação e uma honra. Ah, imagina, a alegria, a honra, a satisfação são todas nossas, Emma, porque você é uma advogada que é, acima de tudo, um grande ser humano, é uma grande referência, nós acompanhamos o seu trabalho, sabemos da importância dele na sociedade, da sua doação como pessoa, como ser humano, como grande profissional que você é, grande referência e espelho para todas nós mulheres, porque a sua luta, ela vai ser refletida e vai trazer para nós tudo isso que a gente busca, né? Porque bem ou mal, essa luta não é de hoje, essa luta é uma luta antiga, mas a gente precisa de mulheres fortes como você, que hoje são os nossos grandes exemplos, são as grandes desbravadoras desse momento tão importante que a gente vive. Então você, como sendo advogada e de uma área tão importante que é o direito eleitoral, realmente, Emma, você faz a diferença no mundo, na sociedade, em Curitiba, em todos os lugares em que você está. Te agradeço imensamente por estar aqui. Puxa, Débora, muito obrigada mesmo. Eu me sinto assim até emocionada em ouvir essas palavras, mas eu agradeço mesmo pela gentileza.
E eu acho mesmo que trabalhar com direito eleitoral me permitiu abrir o meu campo de visão. Eu que sempre gostei de política, mas não imaginava que existia um mundo jurídico tão complexo e também tão prazeroso para você atuar enquanto, né, operadora do direito, como o direito eleitoral. E para mim, que já pesquisava antes de advogar nessa área sobre a participação das mulheres na política, pude unir aquilo que eu pesquisava com a minha prática na advocacia. E, de fato, isso me fez enxergar o porquê que nós ainda vivemos, né, num país com uma baixa representatividade feminina nos espaços de poder. E também comecei a ter algumas respostas, mas muito mais do que isso, me surgiram muitas novas perguntas de como nós, como sociedade mesmo, como eu, enquanto ser humano, você enquanto cidadã, o que nós podemos e muitas vezes devemos fazer para que a gente possa viver numa sociedade talvez um pouco mais igualitária, e o porquê que isso faria com que a sociedade fosse ainda melhor em vários outros aspectos. Com certeza, né? Porque a gente tem que considerar tudo que está envolvido nisso, né? E você muito bem colocou aqui que a gente tem que analisar, né, todas essas perspectivas, e inclusive o nosso papel como cidadãos que somos, especialmente nós, mulheres cidadãs, que somos e precisamos estar nesses espaços de poder, e o que é muito importante, né? Porque se você não visualiza isso, e até você comentou algo também que me chamou bastante atenção, né? A gente vai estudando, tá cheio de pergunta, encontra aí as respostas, mas surgem ainda mais perguntas que nos fazem ainda ter a necessidade de continuar nos debruçando sobre isso e entender essa complexidade, esse emaranhado todo que nós temos diante de nós, né? E até, Emma, falando sobre isso, você também tem um papel muito importante como presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Paraná, na qual, inclusive, você tem uma trajetória incrível, que você tem justamente viabilizado e trazido esse debate ali para o cenário também político, né? Imagino que isso tem feito a diferença na vida de várias mulheres, né? Sim, eu, enquanto advogada, tenho, né, atualmente a honra de estar ocupando a presidência da Comissão das Mulheres Advogadas aqui na OAB Paraná. Para mim, Débora, é uma honra ainda maior, porque pela primeira vez na história nós temos aqui na OAB Paraná uma presidente mulher. Então, estar como presidente da Comissão das Mulheres Advogadas hoje, 2024, com a doutora Marilena Winter, a primeira presidente mulher nos 92 anos de história da OAB Paraná, é um privilégio, mas também me deu a oportunidade de perceber que eu, enquanto advogada, aqui na capital e na região metropolitana, tenho uma realidade completamente diferente das nossas colegas advogadas do interior do estado, do litoral, e isso me mostrou que nós precisamos deixar, inclusive a nossa instituição aberta, como hoje efetivamente está, para que essas outras mulheres também se sintam à vontade para trazer as suas demandas e que para nós possamos olhar verdadeiramente com cuidado e com realmente aquela obrigação de resolver esses problemas que não são os meus, não são os seus, mas que são de realmente grande parte da advocacia feminina aqui no Paraná. Quando a gente olha em números gerais na advocacia feminina no Brasil, as advogadas com até 5 anos de profissão, quase metade abandonam a carreira. Olha só. Esses números, os dados, eles são muito chocantes, porque você sabe, eu sei, a advocacia ela é desafiadora. Hoje a gente trata, né, e tem tudo a ver também com o nosso tema de mulheres na política. Nós, mulheres, a gente tem uma demanda e uma necessidade de uma gestão do tempo muito mais complexa. E a advocacia, ela requer muito de nós, inclusive muito do nosso tempo, e isso faz com que muitas vezes o retorno financeiro não seja suficiente, pelo menos não no início da profissão, para muitas mulheres que precisam se dividir em 1000, muitas mulheres que às vezes têm que se dedicar também para a criação financeira, inclusive, da família, dos filhos, e isso faz com que realmente a advocacia seja inviável para elas no início. E esse é um dado que não pode ser simplesmente analisado e colocado para debaixo do tapete. Não, a gente tem que entender mais se nós precisamos mudar um pouco mais a forma como a sociedade enxerga as mulheres, como a sociedade enxerga a mulher advogada, ou se nós, enquanto instituição,
talvez possamos fazer ainda algo mais para que essas mulheres se sintam mais, talvez, motivadas ou incluídas, enfim. É muito importante que a gente tenha isso, e enquanto presidente, né, da Comissão das Mulheres Advogadas aqui da OAB Paraná, eu, sem dúvida, tive, assim, abrir e despertar dos olhos com um campo de visão ainda maior para que eu pudesse enxergar dificuldades e anseios que não são os meus diretamente, mas que passaram a ser os meus também, porque a gente não consegue ficar sabendo que tem uma colega passando por certos desafios e simplesmente conviver como se isso não acontecesse, sabe? Entendi. Realmente, né, gente, é um desafio muito grande e graças a Deus, que eu sempre falo, a gente tem pessoas que estão desempenhando papéis relevantes assim na sociedade, nas nossas instituições, especialmente aqui na OAB Paraná, que a gente realmente precisa, né, fazer a diferença e mostrar a que viemos, né, Ema? Bom, gente, ainda temos bastante aqui para conversar com a doutora Ema, mas agora eu vou chamar, então, aí o Matheus e Tiro de Castro, a economia no Brasil e no mundo. Vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, que está nos prestigiando mais uma vez em nosso conto sobre a economia. E hoje, para tratarmos a respeito de algo que já vinha sendo bastante esperado, que é justamente o remanejamento da política fiscal do governo federal, que acabou remanejando, em linhas gerais, a meta de déficit zero para o ano de 2025. Sabe-se que, inicialmente, a meta de déficit zero, e cabe dizer, é justamente a meta através da qual toda a arrecadação de tributos do governo corresponde com a magnitude dos gastos e investimentos que também são realizados pelo governo federal. Meta esta que havia sido estabelecida através do novo arcabouço fiscal, enquanto zero para o presente ano de 2024. Meta esta que, na minha avaliação e de grande parte dos economistas, ia justamente no sentido de ser uma meta pouquíssimo factível, justamente em função do fato do governo federal também ter, de certa maneira, um planejamento de manutenção de gastos e investimentos públicos considerados estratégicos. E justamente nesse sentido, houve bastante esforço do governo federal, em especial do Ministério da Fazenda, a fim de que houvesse um aumento do ponto de vista do potencial de arrecadação do ponto de vista tributário. No entanto, mesmo com muitos esforços, esta meta não foi factível, não foi possível manter-se essa meta, razão pela qual tornou-se impreterivelmente necessário que ela fosse remanejada para o ano de 2025. Fato este que, inclusive, levou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a afirmar que a trajetória de quedas contínuas da taxa Selic pode sofrer alterações a partir do final do ano, em função da necessidade de se manter uma convergência entre política fiscal e política monetária. Convergência esta que estaria comprometida em função do fato desses problemas que acabaram circundando, em tese, a política fiscal. O que, naturalmente, abre, pelo menos em minha avaliação, uma preocupação, em sentido da possibilidade de haver uma restrição a mais no processo de crescimento da economia brasileira, justamente em função da possibilidade de manutenção da taxa de juros num patamar relativamente elevado. Cabe lembrar que o Brasil continua apresentando uma das maiores taxas de juros reais do mundo. E justamente nesse sentido, o crédito fica desestimulado e as pessoas, você, telespectador, em geral, acaba não tendo propensão tanto a consumir quanto a investir em função dos custos dos empréstimos. Essa, por si só, já é uma preocupação bastante relevante. A segunda levanta justamente o plano para o governo federal, porque o governo federal estabeleceu metas completamente irreais e infactíveis, ao mesmo tempo em que colaborou, projetou planos que são, de fato, importantes para a economia brasileira, tais quais o Novo Indústria Brasil, que contempla uma política industrial que tem por objetivo a reindustrialização da economia brasileira, que vem passando, inclusive, por um processo muito agressivo de desindustrialização prematura desde a década de 80. Esta é justamente uma preocupação, pois como nós costumamos levantar
aqui, né, a coluna de economia, a indústria é justamente um dos setores mais dinâmicos do ponto de vista de geração de emprego, de renda, e que pode encadear aumento de produtividade, que é justamente um problema da economia brasileira, cuja produtividade encontra-se estagnada há muito tempo. Portanto, gastos públicos e investimentos públicos são absolutamente cruciais no panorama geral para que a indústria seja, de fato, reativada enquanto um setor que pode contribuir para o crescimento da economia brasileira. Um crescimento que seja baseado em qualidade. Porque muito se discute a respeito de crescimento econômico sem se atentar, né, aos fatores elementares, ou seja, em quais setores está se dando esse crescimento. Pois, se esse crescimento não está se dando através de setores que são de alta produtividade, que são mais complexos do ponto de vista tecnológico, a tendência é que a tal trajetória não consiga se sustentar no longo prazo, o que é justamente um problema, um ponto que merece ser discutido com bastante detalhamento e que acaba, né, reportando justamente a essa controvérsia que existe no governo federal, desses projetos de política industrial, de aumento do investimento público, mas que, no entanto, não pode, de maneira alguma, ir para frente, né, progredir, se existem tantas amarras fiscais que acabam impedindo a ampliação de investimentos estratégicos para esses setores que são tão importantes para a economia brasileira, que é uma economia que regrediu sistematicamente, pelo menos desde a década de 90. Cabe, portanto, a reflexão para que nós possamos avaliar com maior cautela os rumos agora, né, tendo aí em vista essa contradição entre as políticas intentadas pelo governo e também essa trajetória da taxa Selic, de que a taxa Selic que pode ser obstaculizada em função desses recentes desdobramentos. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Voltamos então aqui com a doutora Ema. Agora vamos conversar sobre as questões que envolvem algumas comparações, Ema, porque a gente sabe que existem muitas diferenças, né? Se a gente pensar em termos de Brasil, aí Europa, Estados Unidos, e nesse cenário então de direito eleitoral, enfim, das questões que envolvem realmente, né, essa área tão importante. Como que você pode avaliar, né? Então, se a gente faz essa comparação e com esta equiparação entre países, como que fica isso? Olha, Débora, é até muito interessante a gente falar sobre isso, porque é importante que nós saibamos em que pé que o Brasil está, se a gente comparar, né, a situação do Brasil envolvendo a participação feminina na política com outros países. Então, para a gente ter uma ideia, aqui na América do Sul, o Brasil está em penúltimo lugar, se nós considerarmos o percentual de mulheres no parlamento, né, nas câmaras altas, que a gente chama, no nosso caso, no Congresso Nacional. A gente está na frente apenas do Equador. E quando a gente pensa que nós estamos atrás de países que têm uma estrutura, que economicamente estão muito atrás da gente, isso começa a acender um alerta de perigo. Veja, nós estamos muito atrás da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, do Chile, mas também estamos atrás de países como a Colômbia, a Venezuela. Então, isso é preocupante. Se a gente olha ainda aí a nível global, nós estamos na frente apenas de alguns países árabes e ilhas polinésias. Nossa. Então, isso é muito grave. Países como a Arábia Saudita, por exemplo, em que nós, mulheres, tivemos acesso a direitos básicos, sob a nossa ótica, né, claro, como o direito a dirigir há pouquíssimo tempo, ainda nesses países existem mais mulheres no parlamento do que no Brasil. Claro que se a gente parar para pensar, talvez fosse esperado que países como a Islândia, a Finlândia, tivessem mais mulheres no parlamento. Mas também tem países como Ruanda, na África, que também tem muito mais mulheres. Então, é bastante desafiador, é algo que começa pelo menos a acender esse alerta e começa a nos instigar para entender que talvez, de fato, nós
pudéssemos ser uma sociedade mais evoluída, melhor, talvez com índices que nós desaprovamos hoje melhorados. Então, uma sociedade com menos corrupção, com talvez uma educação de mais qualidade, uma saúde pública mais efetiva. Enfim, o fato é que o Brasil, se considerarmos a nível mundial, ele está, sim, numa posição muito vergonhosa, para dizer o mínimo, com relação ao percentual de mulheres no parlamento. Poxa vida, né? Isso é realmente aí lamentável, né? Se considerarmos a importância até os níveis, né, que as mulheres alcançaram, inclusive em cargos de liderança, né? Saíram para trabalhar, né? Conseguem dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, são profissionais, são donas de casa, criam seus filhos muitas vezes de forma independente, são chefes de família. Então, até nos causa espanto, inclusive, quando a gente olha até, né, Emma, para os bancos acadêmicos. A gente sabe que o direito teve essa inversão até, inclusive, né? Hoje em dia a gente vê muito mais mulher, né, nas cadeiras, aí nas faculdades, do que homens, inclusive concursos públicos. Nós vemos muitas mulheres logrando êxito nas aprovações, aí com cargos de, né, enfim, juízas, promotoras, né, muito bem-sucedidas, e a gente não consegue realmente encontrar essa explicação que realmente traga essa lógica para a gente, para essa compreensão. Então, por isso que eu acho que esse é o papel aqui, realmente, a gente poder se voltar para entender esse cenário e poder instigar, poder fazer com que a gente realmente tenha aí uma inversão do bem, né? Que a gente realmente alcance esses espaços tão importantes, né? Com certeza, Débora, e até isso que você falou me fez lembrar, tem uma professora que é uma grande advogada eleitoralista de Brasília, a doutora Marilda Silveira, que ela tem até um TED Talk que ela fala assim, que muitas vezes é mais importante você saber fazer as perguntas do que buscar as respostas. E eu, particularmente, acho que quando a gente fala da participação feminina na política, muitas vezes a gente faz a pergunta errada, e é por isso que a gente não alcança a resposta. Muitas vezes as pessoas vêm e me perguntam, tá, doutora Emma, mas mulher não vota em mulher e é por isso que tem mais mulheres no eleitorado, né? Desde pelo menos 2002, nós mulheres somos mais da metade do eleitorado, agora em 2024 somos 52%. Então, se tem mais mulheres no eleitorado, se tem mais mulheres na população, a população brasileira também é mais ou menos 51% de mulheres. Se não temos tantas mulheres eleitas, hoje o nosso percentual no Congresso Nacional é de mais ou menos 15%, porque mulher não vota em mulher. Então, a pergunta que se faz é essa. Mas eu já não acho que seja essa a pergunta adequada. Eu acho que a gente não vai encontrar resposta para ela, porque não é essa pergunta que vai nos trazer aquilo que a gente verdadeiramente está buscando. Quando você coloca muito bem e até nos dá alguns insights mesmo, que, nossa, hoje nós somos a maioria nos bancos das faculdades, somos também a maioria na advocacia, temos sido mais aprovadas nos concursos públicos. Mas, gente, para parar para pensar, e eu gosto de dar mais ou menos esse exemplo, costumo dar em casa, inclusive, converso com meu marido sobre isso, para você ser eleita, seja para vereadora, nós temos eleição agora aqui, batendo na porta, né, daqui 6 meses, prefeita, senadora, deputada federal, presidente, governador, enfim, é desafiador para todo mundo. Por exemplo, o presidente da República tem um só, e nós somos milhões de brasileiros. É desafiador. E é difícil para todo mundo. Mas é mais difícil para nós mulheres. E para dar essa resposta do porquê que é mais difícil para nós mulheres, eu gosto de dar 2, assim, itens muito básicos, mas que trazem um pouco perto da nossa realidade. O primeiro deles é falando de um viés inconsciente que a gente tem, que é o viés inconsciente do sonho. Que nós costumamos sonhar em ser aquilo que nós vemos pessoas como nós sendo. Então, se você é uma criança e até os 6 anos a psicologia explica que você tende a achar que você pode ser qualquer coisa, mas quando você atinge os 6 anos, a sociedade, o mundo começa a limitar aqueles teus sonhos e limita mais para as meninas. Se eu sou lá uma criança de 3, 4, tenho uma filhada, Antônia, de 4 anos, a minha filhada, ela quer ser assim, personalidades, ela nem entende que ela não pode ser uma pessoa, que ela pode ser uma profissão, que ela é ela mesma. E ela é crente que ela pode ser qualquer coisa e quem ela quiser. E eu acho isso lindo. Mas, se ela começa a crescer e não vê mulheres como ela sendo presidente, governadora, prefeita, vereadora,
diretora de escola, chefe de hospital. Isso vai fazendo com que ela nem ache na cabecinha dela que ela tem chance de ser aquilo, que é algo que ela não consegue nem se espelhar. E além desse viés inconsciente do sonho, também tem o viés inconsciente do tempo. Porque o dia, Débora, tem 24 horas para mim, para você e para todo mundo aqui que está nos ouvindo. O que nós fazemos nas nossas 24 horas diz muito a respeito do quanto de sucesso nós vamos ter naquilo que nós nos dedicamos. Teve uma pesquisa muito recente, até hoje nas redes sociais e em alguns programas de TV a gente consegue ver, são repórteres indo para as ruas e perguntando. Em ruas, assim, aqui em Curitiba, por exemplo, na Rua 15 ou em alguma praça, chegam para mulheres e perguntam, olha, o que você faz quando você chega em casa depois do trabalho? E a resposta de todas é, olha, às vezes eu tomo um banho, eu vou preparar o jantar, ou eu vou ver se tem tarefa dos filhos, eu vou lavar roupa, ou eu vou ver se o uniforme tá tudo certo, se eu tenho que preparar alguma coisa para amanhã. Nenhuma resposta de mulheres é, eu tomo um banho, como e vou dormir. Ou, eu deito no sofá para dar uma descansada. E daí, quando chegam fazer essa mesma pergunta para os homens, a resposta é, às vezes eu tomo um banho e vou dar uma descansada. Ou, eu tomo um banho, janto e vou dormir. Nenhum deles responde, eu vou preparar a janta para comer e dormir. Porque para eles, isso não é algo que é sequer pensado muitas vezes. E isso faz com que, no final das contas, das 24 horas que nós mulheres temos, nós investimos e dedicamos muito mais horas para o cuidado da casa, da família, para quem tem filhos, dos filhos, para quem não tem filhos, dos pais. E isso faz com que, muitas vezes, nós não possamos nos dedicar para o trabalho fora de casa, para a política. E isso realmente torna mais desafiador. Entendi. É complicado, né, gente? A gente, infelizmente, não consegue aí, muitas vezes, imaginar, né? Você, meu amigo, às vezes que está aí assistindo, essa dificuldade que muitas vezes a mulher tem, né? Dentro da sua casa e até dentro dessa rotina, que é uma rotina exaustiva, de 24 horas em que ela tem que se dedicar quase que integralmente. Até você tocou num ponto interessante, porque a gente falou na semana passada aqui com o Enzo Júnior, que fala sobre gestão de tempo. E ele fala justamente dessas questões que a gente tem que cuidar, que dá para administrar. Mas como administrar um tempo, né? Quando a gente está falando dessas questões que, na verdade, acabam até tornando aí meio que, né, exaustivo, né? Com certeza. Toda essa rotina, esse cansaço, esse emaranhado de coisas que a mulher acaba tendo que ser aí obrigada a executar, né, Emma? Sem dúvida, Débora. Se a gente for um pouco mais adiante e pensar nessa questão da gestão do tempo na campanha eleitoral, veja, nós somos eleitoras, somos cidadãs. Quando chegar o momento da eleição, nós vamos ter que escolher. Esse é assim que funciona, né? Essa é a regra do jogo. Mas, durante o nosso horário comercial, a gente não está normalmente disposta a parar lá 1, 2 horas e receber, eventualmente, uma candidata, um candidato para conversar com a gente. Você vai parar para pensar nisso, via de regra, fora do horário comercial. Porque é nesse horário que a campanha verdadeiramente acontece. Então, a campanha acontece à noite e aos finais de semana. Mas à noite e aos finais de semana, as mães, por exemplo, têm, pelo menos, assim, eu não diria que uma obrigação, mas uma imposição, muitas vezes, social, do cuidado com a família, com os filhos. Eu tive, em 2020, uma conversa com uma colega advogada eleitoralista de Brasília, e ela dizia que uma das clientes dela, ela também fazia alguns treinamentos, eu costumo fazer também para candidatas mulheres, porque tem, sim, particularidades, é importante que as mulheres estejam preparadas. E uma candidata perguntou para ela o seguinte: hoje nós temos no Brasil, né, a nossa legislação prevê o fundo público de financiamento, então além daquelas doações que todos os particulares podem fazer, existe um recurso público para as campanhas. E essa candidata, em 2020, ela ia receber um pouco desses recursos públicos. E ela perguntou para essa minha colega advogada o seguinte: olha, eu tenho uma filha, na época tinha 3 anos a filha dela, e eu consegui uma vizinha minha que vai ser babá da minha filha. Ela vai ficar com a minha filha durante os 45 dias que eu farei campanha. Então, como ela é minha vizinha, ela vai ficar lá na minha casa, né, com a minha filha, e ela vai me cobrar pelos 45 dias R$3.500. E ela perguntou para a advogada, falou: olha, doutora Gabriela, será que eu posso usar esse recurso do fundo para pagar essa minha vizinha para ser babá da minha filha?
Débora, eu ouso dizer que eu não imagino um dinheiro mais bem investido numa campanha do que uma candidata mulher ter a segurança, estar segura que a sua filha de 3 anos está bem cuidada para que ela possa ir às ruas e fazer a sua campanha, pedir seu voto. Exato. Mas, infelizmente, a resposta da doutora Gabriela foi não. Porque você não consegue justificar isso para a Justiça Eleitoral para dizer que isso foi um gasto de campanha. Hoje, felizmente, em 2024, nós temos uma resolução do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça, para que todos os julgamentos, obrigatoriamente, tenham a concepção da perspectiva de gênero. Então, é um protocolo, uma resolução de julgamento com perspectiva de gênero. Para mim, Ema, hoje, se chega uma prestação de contas com uma declaração de um gasto de R$ 3.500, que para qualquer mulher, pelo menos, né, que sabe mais ou menos do custo que é você contratar uma babá, é muito razoável, não é excepcional você ter, né, uma pessoa que vai cuidar do seu filho por 45 dias, sempre no horário da noite, e aos finais de semana por esse valor é razoável. E a perspectiva de gênero impõe que, por mais que muitos homens não tenham esse custo e que não seja naturalmente esperado como um custo de campanha, para uma candidata mulher é. Com certeza. Então, assim, eu realmente espero que a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, recebam esse tipo de questionamento, esse tipo de argumento e possam consolidar e atestar para que mais mulheres candidatas se sintam seguras. Porque muitas vezes essa candidata ela recebe um valor aí desses fundos públicos, destina, depois ela tem as contas eventualmente desaprovadas e precisa devolver esse dinheiro. E nem todas têm condições futuramente. De devolver depois, exato. Né? Então, é desafiador, mas eu acho assim que é menos rápido do que eu gostaria, mas nós estamos sim caminhando para um futuro melhor e com mais mulheres na política. E até olhando mais para essas questões aí que são tão importantes para nós mulheres, né? A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Voltamos então aqui com a doutora Ema, ainda falando sobre esse tema tão instigante e tão importante, né, para os dias atuais, que é a participação da mulher nesse cenário do direito eleitoral, na área eleitoral, enfim, não só como eleitora, mas também aí realmente ocupando espaços tão importantes e que a mulher sabe, né, o quanto ela é capaz de poder desempenhar esses papéis, haja visto o fato de que a mulher absorve aí uma gama de atividades diariamente e ainda assim dá conta, e a mulher, se ela quiser, ela pode chegar um dia, ela, enfim, desejar, né, a gente sempre fala aqui, sabe, que a questão do programa, ela vai muito de encontro ao fato de que as pessoas que nos assistem, elas têm que saber que elas podem, independentemente das dificuldades, né, e por isso que eu sempre trago aqui pessoas que são a inspiração, pessoas que podem dizer, olha, eu cheguei, eu consegui, eu trilhei o meu caminho e eu acreditei que eu poderia chegar, né? Então, isso é muito importante para a gente poder passar essa mensagem, para que essas pessoas, essas mulheres, né, que são nossas telespectadoras queridas, que sempre nos acompanham, possam se inspirar em você e ver o quanto você fez, o quanto você está fazendo e esse lindo caminho que você tem aí, né, trilhado, né? Mas veja, a gente tem muita pergunta para fazer, eu tenho que selecionar algumas aqui que realmente são aquelas que vão de encontro aí com essas dúvidas, né, que as nossas telespectadoras e telespectadores também têm acerca desse tema tão importante. Aí eu queria saber com você, qual a importância da legislação eleitoral no fomento à participação, então, feminina nos cargos políticos? Olha, Débora, essa pergunta é essencial e eu gosto, assim, de fazer, claro, sem muito um juridiquês, assim, cansativo, mas uma retrospectiva necessária e que eu acho que é muito importante que nós saibamos de onde a gente veio e aonde a gente chegou, para entender também o porquê desses números
e o quão importante foi realmente essa evolução legislativa e o quanto que a Justiça Eleitoral, através de ações afirmativas, fez a diferença nesse cenário. Veja, nós temos uma lei das eleições, que ela é de 1997, e todo mundo escuta muito falar dela durante a propaganda eleitoral, porque quando tem o horário eleitoral gratuito, e entre uma propaganda e outra aparece lá, Lei 9.504/97. Essa é a lei das eleições. A partir de 97, então, ela foi criada, mas desde 95, nós tivemos pela primeira vez uma lei de cotas. A lei de cotas de 95, ela era válida apenas para as eleições de 96, e a partir de 97 é uma lei que vale para todas as eleições desde então, muito embora frequentemente, né, tenhamos as mini reformas eleitorais que alteram essa lei. Mas para as pessoas entenderem como que funcionava. Em 97, gente, foi a primeira vez que nós tivemos uma lei de cotas. E ela dizia o quê? Que 30% das candidaturas, né, de cada partido ou coligação, hoje, para todo mundo ficar, né, no mesmo ponto, nós não temos mais coligação para as eleições proporcionais, então não tem coligação para vereador, tem ainda para prefeito, mas para vereador não. Mas então a lei de 97 dizia que 30% das candidaturas de cada partido ou coligação deveriam ser reservadas para cada sexo, no mínimo 30%. Isso queria dizer o quê? Se na minha cidade o partido pudesse lançar, por exemplo, 10 candidatos, ele precisava reservar 30%, nesse caso 3, para as mulheres. A cota, ela não é, né, das mulheres, mas infelizmente são sempre as mulheres que acabam sendo minorizadas, então a gente acaba chamando mesmo de cota feminina. O que é o X da questão? A lei previa expressamente reservar. Reservar não é preencher. O que os partidos faziam? Eles reservavam esses 3 lugares para mulheres, não lançavam homens nesses 3 lugares, mas muitas vezes não lançavam nenhuma mulher sequer. E acabou esvaziando o objetivo da norma. O objetivo era, olha, queremos mais mulheres candidatas, porque com mais mulheres candidatas, temos mais chances de termos mais mulheres eleitas. Dessa forma, os partidos arrumaram, né, uma forma realmente de conseguir burlar o objetivo da norma. Não burlavam a norma, mas sim o objetivo por trás dela. O que aconteceu? Apenas em 2009, então aí, muito tempo depois, 12 anos depois, a legislação foi alterada para dizer o quê? Que no mínimo 30% de cada, né, das candidaturas tem que ser preenchidas por cada gênero. Então, a partir de 2019, cada partido ou coligação precisava preencher 30% dos seus candidatos com mulheres. Então, acabou acontecendo o quê? Se você queria lançar um homem, você tinha que lançar no mínimo uma mulher. Mas os partidos, Débora, eles não se prepararam para isso. Então, o que acontecia? Não tinham mulheres que tivessem a sua carreira, o seu nome com o investimento do partido. O partido não ficava os 4 anos fazendo reuniões, eventos, chamando aquelas mulheres, colocando elas na propaganda eleitoral, colocando elas nas posições de destaque no partido, mas chegava lá o ano da eleição, precisava registrar, queriam que as mulheres existissem. Não existiam, de fato, mulheres, porque nós somos, muitas vezes, mais conservadoras, no sentido que nós não costumamos nos lançar para algo que nós não achamos que verdadeiramente temos chance, ou pelo menos temos chance de construir um histórico que no futuro pode, né, chegar realmente a uma votação expressiva para efetivamente ganhar e ocupar alguma cadeira. E os partidos não tinham essas mulheres, começaram a fazer o quê? Registrar mulheres que sequer sabiam que eram candidatas, ou apenas para permitir que, me lançando, permite que lancem 2 homens. São daí sim as chamadas candidaturas fictícias, candidaturas laranjas. E daí começaram a dizer o quê? É impossível cumprir essa norma, porque nós não temos mulheres que querem ser candidatas. Mas daí, novamente, os números, e não sou eu que estou dizendo, é o Tribunal Superior Eleitoral que tem esses dados, que mais de 40% das pessoas filiadas em partidos políticos são mulheres. Então, nós somos quase 50% dos partidos políticos também. Nós queremos estar nesses espaços, mas nós precisamos de campanhas
competitivas. Uhum. E aí a gente vem para mais um ponto crucial do nosso bate-papo, que é as campanhas, Débora, telespectadores, elas custam dinheiro. A gente tem vivido, infelizmente, um momento de criminalização da política, de criminalização do dinheiro, mas as campanhas custam dinheiro. É proporcional. Quanto mais você investe na sua campanha, mais chances você tem de se sagrar vencedor. Exatamente. Os candidatos eleitos nas últimas eleições, eles investiram bastante dinheiro. Não existe almoço grátis, como a gente chama. É verdade. E isso faz com que o quê? Se os partidos efetivamente destinarem para as candidatas mulheres, não só nos 45 dias de campanha, mas ao longo dos 4 anos, recursos para que elas possam investir no seu capital político, no seu nome, nas suas bandeiras, certamente terão mais facilidade para conseguir candidatas reais, candidatas que tenham chance real, né, de vitória, e ao mesmo tempo, em contrapartida, as mulheres terão mais chance de serem eleitas, aumentando aí o número de mulheres nos espaços de poder. Ah, com certeza, né, gente? Tá vendo que belíssima reflexão, né? Quando a gente para pensar e conversar também com alguém que conhece, que está acostumado, que tem essa expertise, a gente sai sabendo cada vez mais, né, gente? Bom, isso não é só, a gente ainda tem bastante coisa aqui para conversar, mas eu vou chamar agora a coluna de Direito Imobiliário, para a gente saber um pouco mais também dessa área. Depois nós voltamos aqui com a doutora Ema para continuar essa belíssima conversa. Olá, meu querido amigo! Voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje o assunto é prescrição, prazos prescricionais para ingresso com ação visando especificamente aqui, nesse caso concreto, a reparação pela evicção, que é quando você perde aquela propriedade por algum defeito ou vício anterior à sua aquisição. Vejam que essas situações acabam gerando muita controvérsia no nosso judiciário, porque existem entendimentos no sentido de que o prazo para ingresso com ação visando a reparação seria de 3 anos, conforme disposto lá no artigo 206, que fala justamente que aquele que tem algum tipo de lesão a direito deve ser reparado, mas que o ingresso com ação deve se dar dentro do prazo de 3 anos. Então, lá o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, diz que você tem 3 anos. No entanto, pessoal, nós temos também o artigo 205 do Código Civil, que fala que o prazo prescricional seria de 10 anos. Então, o que acontece? Os tribunais, eles acabam, então, aplicando entendimentos diferenciados. Um entende que é 3 anos, outro entende que é 10 anos, mas o que a gente tem que ter em mente aqui? São os precedentes que vão sendo gerados pelo Superior Tribunal de Justiça, que é ali o último tribunal que vai realmente bater o martelo, que vai dizer como que as coisas vão ocorrer no caso concreto, como que vai se dar aquele direito, aquela satisfação daquele direito no caso concreto. Então, ainda que você tenha divergência jurisprudencial, você tem que sempre se apegar àquilo que está sendo dito lá em cima, lá no STJ. Então, aqui nesse caso, gente, não foi diferente. A evicção, como se sabe, né, é um problema que você e muitas pessoas aí que a gente conhece enfrentam e justamente geram o dever de reparação. Você perder uma propriedade em razão de um vício, de um defeito, deve, claro, por obviedade, gerar o direito de ser reparado, porque você investiu, né? Você pegou o dinheiro muitas vezes de uma vida para comprar um imóvel. E esse caso aqui, especificamente, ele traz essa situação de perda e, ao mesmo tempo, da intenção de recuperar aquilo que teve de prejuízo. O Tribunal do Estado de Santa Catarina entendeu que tinha havido a prescrição. A prescrição nada mais é aí do que impedir, né, que aquela pessoa que está buscando a sua reparação consiga ter sucesso, porque se diz então que não está mais amparado, né, já prescreveu aquele direito, não entrou dentro do prazo. Então, aí nesse caso, o Tribunal do Estado de Santa Catarina tinha afirmado que, em razão da prescrição, essa pessoa, esse autor da ação, não teria direito de ser indenizado. No entanto,
considerando alguns precedentes já existentes lá no Superior Tribunal de Justiça, houve a interposição do recurso para o Superior Tribunal de Justiça, quando então houve a reforma dessa decisão, no sentido de que o prazo aplicado para situações de evicção seria de 10 anos. Então, nesse sentido, o relator no processo destacou, inclusive, que já existiam precedentes nesse sentido, assegurando que o prazo para ingresso com a ação é de 10 anos. E nesse caso, especificamente, o autor da ação, ele entrou dentro do prazo de 10 anos. Então, tendo ingressado dentro desse prazo, por obviedade que ele teria, então, o direito de ser, sim, reparado. Essa decisão agora, ela nos dá aí uma grande força no sentido de saber que nós temos, sim, o direito de ingressar com a ação dentro do prazo de 10 anos e não dentro do prazo de 3 anos, conforme havia sido assegurado, né, pelo Tribunal do Estado de Santa Catarina. E nesse sentido, então, gente, essa decisão, ela traz esse alento para todos nós, ela traz essa segurança jurídica também. E vejam que, muito embora, como eu falei, existam controvérsias, o que vai realmente, no caso concreto, trazer a segurança e te dar um norte adequado é a decisão proferida lá no STJ. É essa decisão que conta, porque você tem como última oportunidade o recurso para o STJ. Então, é o STJ que vai dizer, no teu caso concreto, o direito. É o STJ, através dos seus precedentes, dos seus entendimentos, que vai poder, então, dizer se você tem ou não o direito naquela ação específica. Aqui, no caso, então, voltada à questão da evicção. Então, gente, vejam que, claro, você até pode falar, tá, Débora, mas a prescrição, os prazos prescricionais são muito importantes. E, de fato, são mesmo. Porque se eu não tiver um prazo prescricional, eu tenho uma insegurança jurídica. Você imagina se eu pudesse a qualquer momento, após anos, por exemplo, uma celebração de um contrato, entrar com ação contra aquele que me vendeu o imóvel, por exemplo, né? Então, às vezes a pessoa já nem está mais viva, né? Já faleceu. Então, para assegurar, né, para ter, digamos aí, o que a gente chama e denomina no ordenamento jurídico de segurança jurídica, que a gente precisa ter justamente a prescrição. Mas o que se discute é justamente qual é o prazo prescricional a ser aplicado em situações que ou nas quais a gente discuta evicção. Então, gente, caso vocês tenham alguma situação assim, você que nos assiste, que nos acompanha, que nos segue, saiba que neste caso você tem sim o direito de ingressar dentro dos 10 anos, porque realmente, além de estar na lei, estar apontado, estar disposto no artigo 205 do Código Civil, o próprio STJ garante que você tem, com base nos precedentes já proferidos pela Corte, que você tem sim o direito de ingressar dentro desse prazo. Tá certo, pessoal? Espero que esse vídeo novamente tenha te ajudado, que você consiga resolver alguma situação concreta aí sua e que também tenha te aproximado cada vez mais do seu direito na área imobiliária. Um grande abraço e até a próxima semana. Voltamos então agora após aí o nosso intervalo e continuamos aqui com a doutora Emma, mas agora, Emma, eu quero saber quem é Emma Roberta, porque assim, além dessa incrível profissional que a gente já viu aqui, né, eu quero saber a pessoa, né, quem é essa pessoa que chegou aqui com essa força, com esse brilho, com esse olhar tão forte e destemida, sabendo o que queria. Como foi, né? Enfim, suas inspirações, sua carreira, para a gente mostrar para o público que está ali que é possível chegar. Ai, Débora, até é difícil responder essa pergunta, deveria ser a mais fácil de todas, né? Mas quando você vai falar o porquê e quem você é sempre desafiador. Eu digo isso porque eu sempre fui uma amante de política, eu sou de uma cidade chamada Mandirituba, aqui na região metropolitana de Curitiba, e eu tive a sorte de crescer com uma tia muito forte, que era vereadora na minha cidade, foi uma das primeiras mulheres vereadoras lá, e eu achava o máximo, assim, sabe? Eu ia com ela nas sessões da Câmara, o meu pai também era vereador em São José dos Pinhais, então a política sempre
fez muito parte da minha vida, né? Era uma cidade pequena, então a rivalidade na política era muito existente. Você vivia aquilo no dia a dia, então tinha, na época, né, era permitido pintar muro, que hoje não é mais, então tinha um muro de cada candidato, então era assim, a política fazia parte da sua vida muito durante o ano eleitoral, principalmente. O meu pai é advogado, então quando eu fui fazer vestibular, prestar vestibular, já tinha certeza que eu também queria fazer direito, porque eu queria ser advogada, mas eu não imaginava naquela época que existia um campo como o direito eleitoral. Eu sabia que existia, né, a política, que existia um sistema eleitoral e tudo mais, mas eu não sabia que existia uma área de atuação como o direito eleitoral. Então, na faculdade, surgiu a possibilidade de eu fazer uma optativa em direito eleitoral, e daí eu descobri um mundo novo. E eu digo mundo novo, e principalmente para os nossos colegas, para as nossas colegas advogadas, porque se muitas vezes, numa demanda civil, nós temos um processo que demora lá 5, 6, às vezes 10, 15 anos para terminar, no direito eleitoral, uma representação às vezes demora 3 dias para ter uma sentença, mais 2 dias para ter um julgamento no tribunal. Às vezes, em 15 dias, a gente já tem trânsito em julgado com o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Então, a gente vê realmente a efetividade do nosso trabalho. E isso é muito prazeroso, sabe? Você vê o quanto que o teu trabalho faz a diferença numa campanha, o quanto que realmente a tua atuação jurídica pode significar uma vitória ou uma derrota de determinado candidato. Sem contar que também é muito gostoso você fazer parte das decisões do teu país, da tua cidade, do teu estado. Isso é muito gostoso. Então, assim, o direito eleitoral, tem muita gente que fala que você é mordido por ele e você realmente se encanta. É uma área fascinante. Claro que nós acabamos atuando mais, né, a cada 2 anos, durante as eleições, mas também é uma área que existe para eleições de conselhos profissionais e também outras modalidades, mas é uma área, assim, muito prazerosa e, para mim, mais ainda, porque realmente eu consigo ver a efetividade do trabalho que eu desempenho. É muito gostoso também, porque você acaba participando ali do dia a dia da política, das decisões, né? Muito embora a atuação no direito eleitoral, ela costuma encerrar lá depois do pleito, depois da diplomação, daí tem a posse, o exercício do mandato, termina ali mais ou menos a nossa atuação mais intensa. Claro, depois ainda sobram algumas ações para tentar caçar mandatos, enfim, mas você está ali no dia a dia e em contato com os players que depois acabam se tornando realmente, né, as pessoas que decidem o nosso futuro. E isso é muito gostoso. Com certeza, né? Deve ser extremamente prazeroso nos 2 aspectos, né? Tanto no aspecto democrático, de você estar ali fazendo a diferença nesse cenário político, quanto também na advocacia, né? Porque a gente luta tanto pela celeridade, por realmente trazer aquele direito para quem está buscando e fazer com que isso se realmente concretize ali em tão curto espaço de tempo, realmente é satisfatório, né? Não ter que esperar ali uma década, muitas vezes, né? Um processo interminável, a depender da área, para que ele finalize, para que realmente as partes, né, os jurisdicionados possam obter uma sentença que seja favorável, ou infelizmente, né, às vezes nem todo mundo vai ficar feliz, né, como a gente fala, né? Mas é assim que funciona. Infelizmente, a gente sabe a sobrecarga do judiciário, tudo aquilo que acontece, inúmeros processos aí sendo distribuídos diariamente. Então, uma área que te proporciona realmente essa possibilidade de você enxergar ali a materialização do direito em tão curto espaço de tempo, realmente é aquilo que acho que é o mundo dos sonhos do advogado, né? Sem dúvida, Débora. E também tem um outro ponto, que para quem é advogado é mais fácil de compreender, mas eu sei que nem todo mundo que está nos assistindo é advogado e advogada. Então, assim, quando você, cidadã vai ajuizar uma demanda, você tem as custas para ajuizar essa demanda, e se eventualmente você perder, você também tem os honorários de sucumbência, os honorários que você paga para o advogado da parte que ganhou. A exceção, claro, se você for beneficiário, né, da justiça gratuita. Mas no direito eleitoral, na justiça eleitoral, não tem custas para ajuizar demandas e também não tem sucumbência. Isso dá para nós, advogados e advogadas, uma autonomia ainda maior. Porque a gente se preocupa muito, né? Exatamente. Nós acabamos podendo, por esse motivo, colocar à prova
novas teses, novos argumentos, novos fundamentos, porque a gente não corre este risco financeiro que muitas vezes faz com que o cliente, né, deixe de fazer uma tentativa e que também coloca muitas vezes nós, profissionais, numa situação de que nós evitamos alguns argumentos ou algumas teses por esse receio, porque às vezes o custo envolvido, o risco envolvido é muito grande. Muito grande, exatamente. E no direito eleitoral hoje em dia, né? Você tem que ir lá colocar o valor da causa e inclusive em dano moral, né? Exatamente. Muitas vezes os juízes intimam as partes, não, olha lá, tá faltando, quero que você realmente coloque o valor da causa. E isso é um risco. A gente que é advogado fica ali, meu Deus, né? E se der uma sucumbência, né? Sim. Que bom saber, olha, mais um ponto importante ali para quem é advogado ou pretende se tornar advogado para poder realmente ingressar nessa área tão promissora e tão interessante, até desse ponto de vista também, né? Sim, com certeza, Débora. E além disso, uma outra coisa que para mim é muito instigante é porque, assim, nós vivemos hoje um cenário jurídico eleitoral no Brasil de proibição. Então, tem muito mais, por exemplo, não pode ou é proibido na lei das eleições do que é permitido. Como a gente falava, antes tinha muro pintado, cavalete, carro de som. Hoje isso é proibido. Só que a gente tem muitos candidatos e candidatas que às vezes já ocupam cargos públicos, que já têm assim, uma carreira de anos né, nos cargos que agora estão disputando a reeleição, que pensam, sempre foi assim, nunca deu problema, mas agora, gente, a legislação mudou. E se você não está muito bem orientado, se você não está bem assessorado, muitas vezes você faz a sua campanha, ganha ou perde, mas você sai com assim, um valor astronômico de multa. O mínimo das multas na Justiça Eleitoral são de R$5.000, mas são muitas possibilidades de muitas multas. E é curioso porque, assim, nós sabemos que, por exemplo, matar alguém é crime no Brasil. Mas muitas vezes você não sabe que você fazer uma postagem enquanto candidata na tua rede social, sem ter informado que aquela rede social é sua no teu registro de candidatura, te dá uma multa de R$5.000. Olha lá, né? Então você não tá mentindo na postagem, você não tá falando mal de ninguém, às vezes é uma postagem só com a tua foto e com o teu número, mas se você não informou, isso gera uma multa de R$5.000. Então esse é um exemplo simples, assim, para dizer que realmente, Débora, a gente tem cada vez mais que estar preparado, porque foi-se o tempo que o direito eleitoral ele era resolvido só nas urnas. Hoje tem toda uma complexidade envolvida nessa parte pré-urna. Pré-urna, né? Ó, tá vendo, né, gente? Bom, aí tem muita coisa ainda, gente, mas agora eu vou chamar a coluna aí, os comentários do Ney Daniel, para que ele te atualize aí daquilo que aconteceu nessa semana. Vamos lá, Ney? Saudações a você que nos acompanha aqui no Direito e Justiça. Agradecemos imensamente a audiência ao programa e também as mensagens que são encaminhadas com muito carinho e atenção ao programa nas redes sociais do Direito e Justiça. E saudações também à entrevistada da semana, do mesmo modo a nossa ilustre apresentadora e jornalista do programa, Débora de Castro da Rocha. Agradeço por fazer parte desse belíssimo programa, que possui o objetivo em informar a você sobre o que ocorre no cotidiano do mundo jurídico e da vida das pessoas. E hoje iremos ressaltar um assunto de suma importância sobre o direito de registro de posse. Mas para lá, não é sobre o direito de registro de posse imobiliários, professora Débora, e sim o direito de registro de posse do seu pet. Muito bem. Ocorre que a expressão identipet é utilizado em alguns cartórios e entidades privadas e até mesmo na justiça para registrar os animaizinhos domésticos. O objetivo central é a proteção dos bichinhos. O intuito é registro do pet para evitar dissabores futuros, como por exemplo tornar-se eficaz a declaração do registro de posse do seu pet diante de terceiros e produzir provas que terá utilidades, veja só, em eventual litígio judicial ou conflitos em que se discute a posse, ou seja, a guarda ou mesmo a propriedade do animal. Portanto, é uma segurança cujo dono terá em caso de fuga, perda ou até mesmo furto do pet. A previsão legal do registro de posse do seu pet está prevista na Lei 6.015 de 73, mas, propriamente dito, no artigo 127 da referida lei.
Por fim, esperamos que tenha gostado desta informação aqui no Direito e Justiça, e para evitar locais que não estejam regulamentados para o registro do seu pet, procure informações no cartório da sua cidade, por profissional, ou se informe seguindo o nosso canal no YouTube ou as redes sociais do programa Direito e Justiça. Domínio Legal, soluções imobiliárias. Então, voltamos aqui com o nosso último bloco, né? Infelizmente, já está chegando no final, né? Mas a gente conseguiu aprender muito aqui hoje com a doutora Emma, porque realmente ela sabe o que ela faz e faz com maestria. Então, assim, tinha muita coisa para perguntar, muito assunto, Emma, mas a gente vai, com certeza, né, trazer você numa próxima oportunidade, porque muita coisa vai acontecer esse ano. E a gente vai precisar de você aqui, né? Vai ser a nossa coringa aqui, né? Para a gente poder aprender e poder também passar para o nosso público essas questões tão importantes, né? Mas para a gente trazer aqui uma perspectiva bem importante, eu acho que valeria a pena a gente falar um pouco sobre os principais benefícios de se ter uma representação política mais equilibrada entre homens e mulheres, para a gente conseguir fechar aqui essa nossa conversa com chave de ouro. Ai, Débora, é assim, de fato, super importante falar sobre isso, porque por mais que muitas vezes pareça óbvio, o óbvio precisa ser dito e nem sempre ele é tão óbvio assim. Eu podia responder essa pergunta falando que por justiça social, que nós mulheres somos metade da população, metade também da população ativa, então nós pagamos metade dos impostos, pagamos metade da conta, deveríamos sentar na metade da mesa, mas eu não acho que esse é o motivo. Eu acho que o motivo é porque nós, tendo uma representação com reflexo de quem é governado, então, 50% da população é composta por mulheres, mas nós não estamos em 50% nos parlamentos. Então, nós não temos a visão de metade da população lá. Eu acho que a pluralidade, ela realmente torna tudo mais eficiente. Então, os serviços públicos, na minha visão, seriam mais eficientes. Nós teríamos, na minha visão, menos corrupção. Veja, um exemplo super simples. Nós aqui em Curitiba não temos metrô, mas em São Paulo, no Rio de Janeiro especificamente, foi aprovada uma proposta de lei justamente de uma deputada estadual para que tivesse o vagão exclusivo para mulheres. Para quem usa o transporte público, sabe o quão desafiador é. Muitas vezes, nós mulheres, nós temos que escolher uma roupa diferente porque vamos em determinado espaço por medo. Eu conto uma história, e é verdade, que assim, falam, mas eu acho que não é bem assim, que tem um pouco de exagero nessa busca por igualdade de gênero, por exemplo, porque hoje tá igual para todo mundo. E eu faço essa reflexão e pergunto para as telespectadoras, quem de vocês teria coragem de sair agora, numa terça-feira à noite, para, sei lá, buscar o filho no colégio às 10h30 da noite, a 6 quadras da sua casa, sozinha. Eu não tenho coragem de andar 5 quadras sozinha na minha casa, mesmo morando numa capital que é uma das capitais mais seguras, que é o caso de Curitiba. Nós, mulheres, a gente ainda não tem igualdade e nem liberdade suficiente para ocupar os espaços da nossa própria cidade. Uma iluminação pública mais efetiva, por exemplo, a legislação que hoje garante para as mulheres que após as 11 horas os ônibus possam parar sem ser especificamente no ponto, para facilitar justamente, né, e garantir mais segurança. São diversos os fatores e que muitas vezes eles não foram feitos, ou essas legislações não foram adaptadas, ou essas políticas públicas não foram implementadas, porque ninguém percebeu que aquilo era necessário. Né? Talvez para um homem nunca fosse algo essencial que o ônibus pudesse parar na metade do caminho, ou talvez fosse mais fácil, mais perto da sua casa, mas não que aquilo significasse a segurança de você poder efetivamente usar aquele meio de transporte. Eu fui dar uma palestra em Pato Branco no final do ano passado,
E no retorno, era noite, era esses ônibus, né, que são da madrugada. Uhum. E a hora que eu cheguei, era um ônibus leito-cama, então você praticamente deita. E ao meu lado tinha um homem. Uhum. Como é que eu ia Dormi dormir? ali. E daí, quando eu falei isso para um colega, homem, ele me falou, é ruim, né? Vai que a pessoa ronca. Daí eu falei, não é esse o problema. Como é que eu vou dormir ao Do lado de um lado. homem Uhum. que morrendo de medo? Às vezes que a pessoa, né? Sim, você não sabe. Sim, né? pudesse passar a mão em você, Uhum. enfim. Assim como pode ser uma pessoa boa, pode não ser. Exatamente. Uhum. Mas se é uma mulher, você tem um pouco mais de tranquilidade. E hoje, agora, existe no Paraná justamente um projeto de lei para garantir que você, mulher, possa bloquear o assento do seu lado nessas tipos de viagem, para que apenas outra mulher possa comprar. Uhum. E, gente, isso parece simples, parece óbvio para nós mulheres, mas nós precisamos estar lá para que esse nosso óbvio seja dito. Isso vai fazer com que nós tenhamos, sim, uma sociedade melhor, mais segura para todos, não só para nós mulheres. Isso vai fazer com que nós possamos ainda desempenhar com mais eficiência e com mais efetividade o nosso trabalho, que a gente seja realmente viva com mais segurança. E isso tem um ganho que ele não é só individual, não é só feminino, ele é um ganho coletivo. Coletivo, justamente, né? Você tem uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Como você falou, pensar no óbvio, muitas vezes parece óbvio, mas para quem, né, tá lá, talvez, né, assim, é normal, mas para a gente que está vivendo na prática, a gente sabe que não é bem assim, né? Mas, Emma, a nossa conversa estava excelente. Foi um prazer imenso recebê-la aqui. A gente tinha tanta coisa para falar, eu só estou admirando, né, a sua fala, porque você fala o que a gente precisa ouvir, e aquilo que realmente para muitas pessoas pode ser normal, isso aqui talvez já esteja acontecendo, ou até o olhar não ser tão criterioso a ponto de entender a necessidade de se realmente pensar, de se analisar uma questão como essa, que é tão importante para nós mulheres. Então, eu te agradeço muito pela presença, por ter vindo, disponibilizado seu tempo, que eu sei que é sempre ali naquela correria, naquela loucura, com tanto compromisso, né? E até tão requisitada, que a gente sabe que você é. Então, fico muito feliz por ter participado conosco, ter trazido um pouco desse teu brilho aqui para nós, a tua inteligência, a tua, né, essência tão boa para a gente aqui. Ai, Débora, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Espero realmente que eu possa ter esclarecido algumas das perguntas e que eu possa ter ajudado vocês, telespectadoras e telespectadores, a criarem novas perguntas. Foi uma honra para mim, passou voando aqui esse nosso bate-papo, né? E vou esperar mais convites e estarei sempre à disposição, porque realmente foi um prazer passar aqui esse tempo com você. Ai, muito obrigada, eu que agradeço muito e já está convidada para voltar, como sempre. Bom, meu querido telespectadora, agradeço mais uma vez pela sua audiência, por estar conosco em mais esse episódio que realmente vai ficar para a história aqui do nosso Direito e Justiça. Espero que você, com certeza, né, e sei que vai, né, se inspirar muito aqui na nossa entrevistada e que tenha aprendido muito com ela e leve para a sua vida pessoal e profissional tudo isso que você viu aqui hoje, com essa grande estrela que está aqui, né, estrela da vida, estrela da profissão, né, dentro daquilo que ela faz, tá certo? Muito obrigada, me despeço mais uma vez, esperando vê-lo na próxima semana. Um grande abraço e até lá!